Então agora a gente vai falar da nossa última parte da anatomia do sistema arterial, que se refere às principais artérias dos membros inferiores, tá? Aí a gente fecha a anatomia do sistema arterial e entra na anatomia do sistema venoso, seguindo esse mesmo ordenamento. Bom, então, quais vão ser as principais artérias dos membros inferiores? Vamos ver aqui. Então é o seguinte, a gente falou das artérias da parte de cima do corpo. Então a gente teve como ponto de partida o arco da aorta, né? Que é onde saem as artérias que vão para cima do corpo, para a cabeça e para os membros superiores. Aí a aorta ela faz essa curvinha e desce, né? Então a gente vai ter a aorta que a gente chama de aorta torácica, que é o segmento da aorta que passa pelo tórax, e a gente vai ter a aorta chamada aorta abdominal, que é a parte da aorta que passa na porção do abdômen, da cavidade abdominal, tá? Então a gente vai ter a aorta, ó, dividida nas seguintes partes, gente, ó. A aorta ascendente, que é a primeira parte, que é esse pedacinho que sobe, o arco da aorta, a aorta torácica, e aí quando ela atravessa o diafragma, a gente vai ter a aorta abdominal. Por que isso, né? Como a aorta é uma artéria muito grande, é importante a gente fazer essa divisão das regiões dessa artéria, né? Para poder, eventualmente, localizar problemas que alguém tem, um aneurisma, um problema de aorta, saber, tá, a aorta onde, né? Já que ela é enorme. Na torácica, na abdominal, enfim, saber para ter como referência. Então tá aqui ela lá. Então a gente tem a aorta ascendente, o arco da aorta, onde saem as artérias que vão para a parte de cima do corpo, a aorta torácica descendente, que está descendo, né? E aí a aorta abdominal. E aí a aorta abdominal, gente, a gente está vendo aqui, ó, ela se ramifica em duas, né? Então, tanto nesse desenho aqui quanto nesse, a gente vê essa ramificação em duas artérias, tá? São essas ramificações que vão conduzir sangue para os membros inferiores. Aqui a gente consegue ver, ó, essa porção da aorta abdominal que eu tô falando para vocês, né? Uma foto de uma peça natural, ó. Para vocês terem uma ideia do tamanho dela, da espessura. Olha a mão da pessoa aqui, os dedos. Olha a largura da aorta, né? Então aqui são os rins, a aorta abdominal, aqui a porção final, ela se ramificando nesses dois ramos que vão conduzir sangue para a parte inferior do corpo. Lembrando, claro, né, gente, ao longo do trajeto a gente vai ter vários ramos saindo dessa aorta abdominal, um deles é um ramo que vai para os rins, que são as artérias renais, tá? Dentre outros, né? Tronco celíaco, que vai para o intestino, a gente tem artéria esplênica, que vai para baço, enfim, mesentéricas, saem tudo da aorta abdominal. As vísceras todas que estão nessa parte do corpo vão ser nutridas por ramificações de aorta abdominal. E aí a aorta acaba antes de entrar no espaço pélvico. A gente não tem aorta pélvica, não existe. Né? Então, ela vai até o espaço abdominal, a porção mais inferior do espaço abdominal. O posicionamento dela, tá vendo aqui, é mais à esquerda do corpo, a coluna vertebral aqui servindo como um eixo que divide, né, em duas metades. E ela tá bem próxima à coluna, ela tá bem recuada, né, bem profunda, principal artéria do corpo. E aí, antes de entrar aqui no espaço pélvico, a gente tem ela se ramificando em duas grandes artérias, tá? Então, vamos ver como é que é essa ramificação. Então é o seguinte, ó, então a aorta abdominal, aqui ó, o pedacinho dela, o finalzinho dela. Então a gente vai ter a aorta abdominal, gente, como a gente viu anteriormente, se ramificando em duas outras grandes artérias, que são chamadas de artérias ilíacas comuns. Então a gente vai ter uma artéria ilíaca comum pro lado direito e uma artéria ilíaca comum pro lado esquerdo aqui, ó, tá? Essas ilíacas comuns, tá vendo? Elas recebem o mesmo nome da carótida comum que a gente falou, que tá aqui no pescoço, né? Artéria carótida comum. Aqui é a artéria ilíaca comum. Então significa que ela vai se ramificar numa artéria ilíaca interna e numa artéria ilíaca externa, da mesma forma que a gente viu para as carótidas. Por isso que elas recebem esse nome de comum, porque elas se ramificam em artérias que recebem o mesmo nome delas, né? Então vai ter a comum, que se divide em duas com aquela mesma denominação. Então, olha aqui, ó. Então, a gente vai ter, ó, a ilíaca comum. Vamos acompanhar aqui no desenho, ó.
ela vai se ramificar numa ilíaca interna, que é um ramo menor, né, de menor calibre um pouquinho, que é uma artéria mais para média, e uma ilíaca externa, que continua sendo uma artéria grande. Tá vendo? Essa ilíaca interna, gente, ela vai nutrir as vísceras que estão na região pélvica do corpo. Que vísceras são essas? Por exemplo, do sistema urinário, bexiga urinária, do sistema reprodutor, tá? São as vísceras que vão estar nessa porção do corpo, vísceras e músculos dessa região, tá? E a ilíaca externa, ela vai descer em direção ao membro inferior, em direção à perna da gente, né? Pegando primeiro aqui a coxa, tá bom? Então vamos ver como é que isso se comporta. Então, fazer da mesma forma que a gente fez para a cabeça e para os membros superiores, vamos fazer agora para os membros inferiores, aquele mapa mental de organização das artérias, do sistema arterial, como é que elas vão se ramificando, o comportamento delas, como elas estão organizadas. Então, o nosso ponto de partida é a aorta abdominal, o final da aorta. A aorta termina. Termina por quê? Porque ela se ramifica em duas artérias grandes, chamadas artérias ilíacas, comum direita e comum esquerda. As artérias ilíacas, olha lá, então tá aqui, ó, a aorta abdominal, tá vendo? A gente vai ter a ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda, tá? Bom, as artérias ilíacas comuns, elas vão se ramificar, por isso que elas são chamadas assim comuns, né? Recebe essa denominação. Elas se ramificam em duas artérias ilíacas. A ilíaca interna, né? E a ilíaca externa. Vamos ver aqui, ó, no desenho. Então, complementando esse desenho, ó, né? Então a gente tem as ilíacas comuns aqui, ó, aqui o finalzinho da aorta abdominal, ilíaca comum, a gente vai ter ela se ramificando na interna, ó, nas duas internas, tá vendo? Cada uma se ramifica em uma interna e na externa, né? Então ilíaca comum direita, ilíaca interna direita, ilíaca externa direita. Olha a diferença do calibre, tá vendo, gente? Aqui do lado esquerdo a mesma coisa. Então, a ilíaca interna, eu até botei com uma fonte menor, para ficar nítido essa diferença de calibre. A interna, ela vai nutrir as vísceras que estão aqui dentro do espaço pélvico, olha lá. Então, ela leva sangue para os órgãos pélvicos, sangue arterial, bexiga urinária, órgãos do sistema reprodutor, né, musculatura toda que está nessa região, tá? E a ilíaca externa, ela segue aqui em direção ao membro inferior, ela vai sair do espaço pélvico. Então, vai nutrir cada uma um membro inferior, né? Então, a esquerda leva sangue para o membro inferior esquerdo e a ilíaca externa direita vai levar sangue para o membro inferior direito. Aí, essa artéria ilíaca, ela vai dela, quando ela sair do espaço pélvico, ela deixa de ser chamada ilíaca, olha lá, ela vai passar bem no ponto aqui, gente, que a gente tem o fêmur articulando aqui com o quadril. Né, essa região do fêmur que a gente chama, né, e esse ponto de articulação, que é a cabeça do fêmur, ele articula com o acetábulo do quadril, né? Então, essa porção que está aqui, ó, na figura, nessa a gente consegue ver bem, ó. Quando essa artéria passar, sair do espaço pélvico e pegar nesse ponto de articulação do osso da coxa aqui, que é o fêmur com o quadril, ela deixa de ser chamada ilíaca externa e passa a ser chamada artéria femoral, né, correspondendo ao fêmur aqui, ao osso, tá? E aí ela passa bem nesse ponto aqui, que é o ponto da virilha. E aí aqui a gente vai ter mais um ponto superficial do sistema arterial, tá bom? Então nessa região de virilha a gente tem esse ponto superficial. Então, de novo, um ponto muito sensível, né? Lesões nessa região podem produzir sangramentos que podem levar o indivíduo à morte. Né? Teve até um caso anos atrás, eu não sei se vocês lembram, que deu no jornal, de um rapaz que tinha recém-casado, estava na festa de casamento comemorando, botou uma taça de champanhe no bolso, a taça quebrou, rasgou a artéria femoral dele nesse ponto da virilha e ele morreu, né? Não deu nem tempo dele chegar no hospital, tá? Porque é uma artéria de grosso calibre, o sangue com toda a pressão, então o sangramento é muito intenso e rápido, né? O indivíduo perde volumes de sangue grandes muito rapidamente. Mas é um ponto importante de novo, caindo naquela história que eu falei para vocês anteriormente, do ponto de vista clínico, para verificar pulsação arterial, né? O pulso, e para fazer coleta de sangue, tá?
Então a gente utiliza essa região, né? A radial, além de fazer essas duas coisas, verificar pulsação e coleta, a gente ainda usa para verificar a pressão arterial. Tem aparelhinhos digitais que a gente vê a pressão da artéria radial, né? Então é mais um ponto superficial. Aí essa femoral, então, ela vai passar por aqui nessa região, e aí ela vai passando aqui, ó, na margem que a gente chama de margem medial do fêmur. E ela vai se posicionando para trás. Então, ó, ela vai dar origem agora à artéria poplítea. Então, ela é bem grandona, femoral, acompanha todo o fêmur, e aí ela vai se posicionar atrás. Vamos virar a perna aqui para ver, ó, como é que é essa visão posterior. A gente tem ela se posicionando, aí ela vai passar aqui atrás, entre os dois calombinhos que a gente tem na extremidade do fêmur, que a gente não chama de calombinho, a gente chama de epicôndilos distais do fêmur, lá no ponto que ele vai articular com os ossos da perna, tá? Os dois ossos da perna, a tíbia e a fíbula. Da mesma forma que a gente viu para a artéria braquial, lembra? Aqui nesse ponto ela passa bem assim entre os dois, né? A gente tem como se fossem dois calombinhos que a gente chama de epicôndilo, a artéria vai passar no meio entre eles ali e vai se comunicar, vai produzir duas ramificações que vai acompanhar os outros ossos que vêm para frente. Então a gente vai ter aqui o mesmo comportamento. Como no braço essa articulação é para porção ventral para frente, porção anterior, a artéria braquial ela se posiciona na porção anterior. Aqui na perna é o contrário, a gente tem a articulação que é para trás do joelho, né? Então a femoral, a artéria femoral, ela se posiciona mais na região posterior, tá? E aí aqui nessa região, gente, esse segmento arterial que passa bem entre os dois, chamados epicôndilos femorais, que são essas duas proeminências que tem aqui na extremidade do fêmur, a gente chama esse segmento de artéria poplítea, porque aqui a gente tem a chamada fossa poplítea, o nome dessa concavidade aqui. E aí a gente tem a artéria poplítea, que a gente vai ter uma veia que recebe o mesmo nome, tá? E tem nervos também nessa região que recebe esse mesmo nome. Então a gente tem um complexo poplíteo aqui, e aqui a gente tem essa artéria poplítea que vai passar bem aqui atrás do joelho, tá? É um segmento pequenininho. E aí aqui, daqui para frente, ó lá, essa artéria poplítea ela vai se ramificar em outras duas. Nas duas artérias tibiais. A artéria tibial posterior, que a gente consegue ver bem aqui, e a anterior, que vai lá para frente. Né? Aqui na imagem a gente consegue ver, ó, então aqui a poplítea vai estar passando aqui, ela se ramificando, ó, na posterior e na anterior, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, da posterior, a saída de uma outra artéria, que é a artéria fibular, ó, tá vendo? Que ramifica aqui, ó, sai a artéria fibular, tudo descendo, conduzindo sangue em direção ao pé. Aí chegou no pé, vai ser aquela mesma história que eu falei para vocês que acontece nas mãos. A gente tem um fim de linha, vamos dizer assim, né? Uma extremidade. E aí a gente precisa ter essas artérias se reorganizando, né? Para compor esse final. E manter o fluxo, manter o circuito, né? Então a gente vai ter a anastomose. Então nesse ponto a gente vai ter as artérias se comportando semelhante ao que a gente vê de forma constante no sistema venoso, que é a confluência, é a união, né? Elas vão se unir, vamos dizer assim, para formar um arco. Então a gente vai ter aqui, elas se organizam, então a gente vai ter a artéria tibial anterior, formando o arco dorsal, e a artéria tibial posterior e a artéria fibular formando o arco plantar, tá? Então a gente vai ter essa organização aí. E aí desses arcos, do arco dorsal, a gente vai ter as artérias digitais. Então a gente vê aqui, ó, tá vendo, gente, essa composição de arco que a gente consegue observar aqui no dorso do pé? São os arcos arteriais plantares, tá? Dois arcos que nem a gente observa na mão, né? Os dois arcos arteriais, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as artérias dos membros inferiores. Né, essa mesma organização que a gente tem com relação à mão, a gente tem essa composição de arcos e a gente também tem esse ponto de superficialidade do sistema arterial no membro inferior, tá? Então, lembrando, são 3 pontos de superficialidade, um no pescoço, na verdade 2, né, um de cada lado, que são as carótidas comuns, as artérias carótidas comuns, outro aqui no punho, então um de cada lado também, que é a artéria radial, ponto superficial muito importante, talvez o mais usado dentre esses que a gente está vendo, e na região da virilha, a artéria femoral,
tá? De cada um dos lados. Então, muitas vezes, quando se esgota o uso da artéria radial, a gente vai para a artéria femoral fazer punção, por exemplo, coleta de sangue arterial. A última opção é sempre a da carótida por conta do desconforto, né? De perfurar a região do pescoço. Tá ok, gente? Então, quanto à anatomia do sistema arterial, a gente fecha aqui. Aí na próxima a gente vai ver a anatomia do sistema venoso.